estudantes, olha eu aqui novamente falando sobre o componente educação física. No nosso encontro passado, nós vimos sobre o esporte, futebol, né, sobre a ascensão social, uma questão lá de 2017 do Enem. Hoje a gente vai dar continuidade sobre as práticas corporais, né, voltada às modalidades esportivas. E a gente vai, então, continuando ali com o esporte, nós vamos falar sobre o papel da mulher dentro do esporte. Como é que a mulher é vista em determinadas modalidades esportivas, né? E aí a gente tem uma questão que caiu lá no Enem em 2018. Vamos lá? O papel da mulher no esporte, aí a gente tem aqui uma imagem do futebol feminino, hashtag eu acredito, e nós, né, como brasileiros, que a gente é muito, né, viciada, entre aspas, em futebol masculino, a gente hoje, a partir da Copa do Mundo feminino que teve ano passado, a gente acreditou muito aí no futebol feminino. A gente acredita muito aí nessas jogadoras, nessa ascensão social dessas jogadoras também, que infelizmente, né, a mídia, a sociedade ainda não dão o seu devido valor quanto dá aos futebolistas masculinos. Então, nós temos aqui. O Brasil é considerado o país do futebol, que faz parte das brincadeiras das meninas e dos meninos em qualquer região do país. Porém, a participação das mulheres no futebol profissional, ou mesmo das meninas no futebol, no jogo de futebol dentro da escola, na praça, no condomínio, ainda é menor, e principalmente pela mídia. É só verificarmos a divulgação e envolvimento dos países e da própria federação em relação à Copa do Mundo de futebol masculino e feminino. No Brasil, podemos verificar os campeonatos municipais, estaduais, brasileirão de futebol, pois não temos a tradição de assistir ou ver, né, na mídia brasileira, divulgação sobre o futebol feminino nesses campeonatos. Apesar que, nos últimos anos, é possível notar um crescimento na participação das mulheres no futebol. Entretanto, basta olhar a participação feminina em cargos de comando nos clubes brasileiros para perceber que é pouco para se comemorar. Então, assim, é importante a gente trazer aí qual é o papel da mulher dentro das modalidades esportivas. E aí a gente está colocando aqui dentro do futebol, que ele é visto como identidade do nosso país, né? Que é uma modalidade esportiva que tem uma grandiosa representatividade para nós. E nós vemos aí a pouca participação de nós mulheres aí nesse contexto aí dessa prática corporal. E isso pode ser visto dentro da própria escola, dentro das próprias aulas de educação física, né? Percebam aí, por exemplo, dentro do contexto escolar, se isso também acontece aí na sua escola. Como é que seus professores de educação física, eles tratam, né, essa prática corporal que é o futebol, no contexto aí do sexismo, né? Será que o professor ele divide, né? Horas as meninas jogam, horas são os meninos, né? Será que o professor de educação física, muitas das vezes, ele deixa um maior tempo para as aulas, para os meninos jogarem e menos tempo para as meninas, né? Como é no contexto da escola? Como que é o intervalo? Será que as meninas estão lá também jogando futebol no intervalo ou só os meninos? Então, essas discussões é importante serem discutidas dentro das aulas de educação física. Vocês lembram lá no nosso encontro que eu disse que a cultura corporal de movimento, né, faz com que a gente reflita sobre as questões sociais e culturais? E a questão do sexismo, né, do gênero entre meninos e meninas, também devem ser discutidos dentro das aulas de educação física e dentro do futebol. Lá nas aulas não é só dizer que futebol eu preciso aprender a chutar, eu preciso ter conhecimento de alguns fundamentos, eu preciso ir além, né? Hoje os pressupostos pedagógicos da educação física, né? Ela exige que você, estudante, entenda a compreensão da cultura corporal de movimento, né? A importância do corpo, né? E do movimento na sociedade, na natureza, né? E na cultura no qual você está inserido.
E aí, dando sequência nessa discussão que a gente está fazendo, nós temos ali, mesmo que tenhamos mais notícias sobre jogadoras, jornalistas e executivas de sucesso no futebol, ainda é muito pouco, né, para se animar com os números. Segundo o levantamento feito a partir dos organogramas dos clubes brasileiros, as mulheres ocupam apenas 1,8%, 1,8% dos cargos de comando no futebol. Então, apesar da gente, né, ter uma ascensão das mulheres, né, comparada a 40 anos atrás, que nós mulheres, né, eram proibidas de jogar, a gente está, né, tendo aí uma representatividade, um crescimento aí legal, mas ainda é muito pouco. Atualmente, apenas uma mulher é presidente de um clube no Brasil. Trata-se de Mira Fortuna, mandatária do Tupi de Minas Gerais. Se a impressão é de um aumento gradativo da participação do sexo feminino nas agremiações, a doutora em Ciências Sociais, Regina Martins, mostra que o cenário ideal está longe de ser alcançado. Segundo sua tese, mulheres executivas, ascensão e obstáculos nas organizações levará ao menos 500 anos para chegarmos à igualdade de oportunidades no mercado de trabalho do futebol. Por outro lado, né, ainda a mulher é vista como um sexo frágil pela prática de determinadas modalidades esportivas. E em certas culturas, as mulheres são proibidas de entrarem nos estádios para assistirem jogos de futebol. Então, ainda, né, isso é muito preocupante, né? Apesar da gente ainda de termos, né, representatividade em alguns contextos, a participação das mulheres, né, no contexto do futebol, ainda é muito pouco. E segundo o estudo aqui, isso, para a gente chegar, né, a igual, como é comparado com o futebol masculino, isso pode levar a 500 anos. É muitos anos, né? É muito tempo. E aí nós temos aí a questão 43 de 2018, da prova azul, né? Que caiu aí uma questão sobre o papel da mulher dentro do esporte. Então, vamos lá. Questão 43. Encontrando base em argumentos supostamente científicos, o mito do sexo frágil contribuiu historicamente para controlar as práticas corporais desempenhadas pelas mulheres. Na história do Brasil, exatamente na transição entre os séculos XIX e XX, destacam seus esforços para impedir a participação da mulher no campo das práticas esportivas. As desconfianças em relação à presença da mulher no esporte estiveram culturalmente associadas ao medo de masculinizar o corpo feminino pelo esforço físico intenso. Então, isso daqui eu já falei para vocês, né, no encontro passado, que eu vivenciei isso aqui dentro das minhas aulas de educação física lá na década de 80 e 90. Né? A gente não tinha nas aulas de educação física, as meninas não jogavam, né? Porque muitos, né, a sociedade demonstrava que as mulheres eram muito frágeis, que tinham que jogar outros tipos de modalidades esportivas, porque essas meninas, né, essas estudantes, poderiam ter os corpos, né, mais masculinizados e muitas das vezes até mudar sua preferência sexual, né? Muitas das vezes eu lembro que muitas vezes quando as meninas estavam lá jogando junto com os meninos, alguns diziam, essa menina vai ser homossexual, né? E assim por diante. Esses eram os estigmas, né, daquele contexto ali da sociedade, das mulheres que tinham audácia de praticar essa modalidade esportiva ali também, para mostrar também que as mulheres também são capazes, assim como os meninos ali também, de fazer um bom jogo e jogar super bem como o masculino. E aí vamos lá para a questão, né? Em relação ao futebol feminino, o mito do sexo frágil atuou como obstáculo ao consolidar a crença de que o esforço físico seria inapropriado para proteger a feminilidade da mulher normal.
Tal mito sustentou um forte movimento contrário à aceitação do futebol como prática esportiva feminina. Leis e propagandas buscaram desacreditar o futebol, consolidando-o inadequado à delicadeza. Na verdade, as mulheres eram consideradas incapazes de se adequar às múltiplas dificuldades do esporte rei. E aí, qual é o comando da questão, né? No contexto apresentado, a relação entre a prática do futebol e as mulheres é caracterizado por A. Argumento biológico para justificar desigualdades históricas e sociais. Será, né, que esse contexto apresentado entre a prática do futebol entre as mulheres ele é caracterizado por um argumento biológico? Será que em todo aquele texto que a gente viu era voltado a esse contexto, né, para justificar desigualdades históricas e social da mulher dentro do futebol? Vamos deixar aí essa perguntinha aí de lado, depois a gente retorna nela. Letra B. Discurso midiático que atua historicamente na desconstrução do mito do sexo frágil, né? Será que o discurso é uma desconstrução do mito do sexo frágil? É o contrário, né? No discurso midiático ali do texto, né? Ele atua aqui historicamente, né? Ele dá ênfase nesse mito aí do sexo frágil. Então, não pode ser a letra B. Letra C. Apelo para a preservação do futebol como uma modalidade praticada apenas pelos homens, né? Então, ele faz um apelo para que continue sendo só futebol para os meninos e as meninas não. Não é isso que o texto fala. Então, não pode ser a letra C. A letra D. O olhar feminista que qualifica o futebol como uma atividade masculinizante para as mulheres. Será ali, né, que é o olhar das feministas que está qualificando o futebol, que é uma atividade para homens, né, e que pode deixar as mulheres masculinizadas, né? Não, né? Ao contrário, as mulheres, elas, né, as feministas, elas lutam para que seja o esporte igual para todos. Então, não pode ser a letra D. Letra E. Receio de que sua inserção subverta o esporte rei, ali quer dizer, o esporte, né, principal, que são para os homens, ao demonstrarem suas capacidades de jogo. Então, ele receia que a inserção subverta, né, a esse esporte aí, a partir do momento que as mulheres, ela também chega, né, a essa prática, ela vai tirar esse estigma de esporte rei? Não, né? Não é isso que o texto trata. Então, vamos voltar lá na letra A. O argumento biológico para justificar as desigualdades históricas e sociais. Então, será que no contexto apresentado a relação entre a prática do futebol e as mulheres é caracterizada por um argumento biológico? Sim, né? Então, a gente vê ali ao longo do texto, ele falando ali, né, comparando ali as meninas com o sexo frágil, né, e dentre outros. Então, a resposta dessa questão lá de 2018 é a letra A. Então, você, aluno, que respondeu a letra A, você acertou, né? É como é visto as mulheres, né, dentro desse contexto aqui midiático do texto aqui, né, que eles trazem como a ascensão da mulher no futebol por questões biológicas do corpo. Então, eu fico aqui mais uma vez, né? E a gente vai ver no nosso próximo encontro uma continuidade aqui falando sobre o esporte, voltando também para a questão do Enem de 2018, que falou sobre os Jogos Olímpicos. E aí, a gente se vê aí no nosso próximo encontro. Tem aí um bom estudo para vocês, estudantes, e até mais.